A gente vai então para o primeiro vídeo falando de resolução de sistema linear, só que agora com 3 letras e, evidentemente, 3 equações, tá? Bom, primeiro recordando o que nós colocamos nos últimos exercícios resolvidos aí, da primeira lista de sistemas, eu só consigo encontrar uma solução numérica se o sistema tiver, no mínimo, a mesma quantidade de equações em relação à quantidade de incógnitas que eu tenho. Então, se um sistema tem 3 incógnitas, tá? Ele precisa ter, no mínimo, 3 equações para eu conseguir resolver esse sistema, tá certo? Se a quantidade de equações for inferior a quantidade de incógnitas, aí no máximo o sistema vai ser indeterminado. Então ele pode ter resposta, mas ela não vai ser única. Eu não vou conseguir achar uma resposta numérica para o sistema, beleza? Então vamos à resolução desse sistema. Bom, o que eu fiz quando eu tive um sistema lá com 2 equações e 2 incógnitas? Eu numerei as equações, tá certo? Para poder... Deixa eu só ajeitar o tamanho aqui e aqui, acho que tá legal. Se ficar muito pequeno o tamanho da letra, pessoal, podem postar no chat aí quem tá comigo ao vivo aí na aula, que a gente dá uma ajeitada, tá? Então, eu numerei as equações para facilitar aí a minha identificação na resolução. Então, vou chamar essa daqui de equação 1, essa daqui para mim é a equação 2, essa daqui é a equação 3, tá certo? Bom, vou anotar aqui embaixo a equação 1, x mais 2y mais z igual a 7. Aí vou anotar a equação 2 aqui do lado. Então, na equação, só que eu vou deixar um pouco mais para cima, porque conforme eu vou desenvolvendo, eu vou precisando de espaço, tá, pessoal? Aí a equação 2 é 2x mais 7y mais z igual a 21. E para terminar, vou deixar aqui no cantinho a minha equação 3. E na minha equação 3, eu tenho menos 3x menos 5y mais 2z igual a menos 8. Fechado? Bom, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Se eu olhar para a equação e para a equação 2, tá? A minha vida já está um pouco facilitada nesses casos. Por quê? Porque aqui eu tenho x e z sozinhos, aqui eu tenho só o 2x e só o z. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou isolar o x aqui na equação 1 e eu vou substituir esses valores aqui na equação 2. Tá certo? Então vamos lá. Então vou isolar o x aqui, ó, porque ele já está sozinho, tá? E ele vai ser igual a 7 menos 2y menos z, beleza? Aí você pode falar assim, professor, mas não seria melhor isolar o z, porque aqui na equação 1 o z está sozinho e na 2 também? Eu vou falar, puxa, é verdade, então vou mudar. Uma coisa importante aqui na resolução de sistemas. Conforme você vai resolvendo e analisa, pensou em mudar, achou que vai ficar mais fácil? Muda. Porque você pode escolher a letra que você quiser, você pode trabalhar com a equação que você quiser, tá? Então não fique engessado. Esse é um grande segredo da resolução de sistemas, tá? Então vou mudar. Então vou isolar a letra Z, tá? Então, isolando a letra Z aqui, como é que fica? Mesmo procedimento. Vou copiar o 7, o x somando passa subtraindo, o 2y somando passa subtraindo também. Prontinho. Isolei a letra Z. Qual é a característica de um sistema? O que uma letra vale em uma equação, ela vale nas outras também. Então, se o z vale 7 menos x menos 2y nessa equação, nessa daqui ele vale a mesma coisa. Então, eu posso fazer a mudança. Então, vai ficar 2x mais 7y. E aí, tudo isso mais o 7 menos o x menos o 2y. Isso é igual a 21, tá certo? Então, o que eu fiz nesse momento? Eu troquei o z por essa expressão que eu consegui aqui na equação 1, beleza? Bom, vamos dar uma ajeitadinha então nessa equação. Então, vai ficar 2x, eu vou juntar ó, o que é termo semelhante.
tá? Então, o x eu posso juntar com x, então vai ficar 2x menos x, mais 7y menos 2y, e aí o mais 7 eu vou passar para o outro lado para juntar com o 21. Então, do outro lado vai ficar o 21 menos o 7. Veja que eu posso passar os números de um lado para outro à vontade, tantas vezes quanto forem necessárias e a qualquer momento, tudo bem? Então, ó, de novo, eu só juntei aqui para facilitar a minha visualização, não precisava, tá? Já poderia ter feito a conta direto. Então, juntei o 2x com o menos x, o 7y com menos 2y, peguei o 7 que estava adicionando e passei para o outro lado subtraindo. Beleza? Vamos às contas então. 2x menos x é x, mais 7y com menos 2y é mais 5y, e tudo isso é igual a 21 menos 7, 14. E vai sempre prestando muita atenção nas contas. São muitas contas, a chance de você errar por uma pequena distração é muito grande, tá bom? Bem, olhando para essa equação, pessoal, o x já está sozinho, tá? E eu tenho o x sozinho aqui. O meu objetivo é assim, ó, na resolução por substituição, que aliás é o objetivo de qualquer método. É você chegar no final numa equação que vai ter uma letra só. Então, nesse momento, eu já melhorei um pouco a minha situação. Por quê? Aqui eu tenho duas letras, eu não tenho mais três. Então, isso torna a minha vida mais simples. Mas isso ainda não resolve o meu problema, tá? Então, eu preciso ter uma letra só. Como é que eu faço para chegar em uma letra? Eu tento escrever com as duas primeiras equações onde eu opero, duas letras em função da terceira letra, tá? Aí você, como assim, professor? Então, é assim, ó. Eu vou isolar o x aqui, passando 5y para o outro lado. Então, vai ficar x igual a 14 menos 5y. Tudo bem? O que eu consegui? Escrever o x em função do y. O z, ele está nesse momento escrito em função do x e em função do y. No entanto, o que a gente já disse? Que o que uma letra vale em uma equação, ela vale na outra. Então, eu poderia trocar esse x por essa expressão. Se eu troco esse x por essa expressão, o que eu vou conseguir? Escrever o z em função de y. Eu terei duas letras escritas em função da mesma letra. O que eu vou conseguir fazer com isso? Eu posso trocar essas duas letras na terceira equação, e se eu fizer a troca das duas letras em função da mesma letra, eu consigo o que eu quero. Eu vou conseguir uma equação que vai ter uma letra só. Você fala assim, como, professor? Muita informação. Então, vamos fazer isso daí, ó. Então, isolei o x aqui em função do y, tá certo? Eu vou pegar essa expressão e vou substituir aqui, ó. Então, vamos lá. Z igual a 7 menos. No lugar do x, eu vou colocar a expressão que é igual ao x. Então, eu vou colocar o 14 menos 5y. Tudo isso menos 2y. Então, aqui, ó, no lugar do x, foi a expressão. Tá certo? O que eu vou fazer agora? Vou fazer as contas possíveis, tirando esse número do parênteses, e dar uma olhada no que eu já consegui, ó. O z agora só depende do y. O x só depende do y. Eu vou poder substituir os dois aqui. Tá legal? Então, vai ficar assim, ó. Z igual a 7. Vou fazer a distributiva aqui, ó, do sinal de menos, tá? Se fosse mais, não ia mudar nada. Como é menos, vai mudar. Então, o menos é distribuído ao 14 e ao menos 5. Então, vai ficar menos 14 e menos com menos mais 5y. Tudo isso menos 2y. Vamos dar uma ajeitadinha aqui, ó. Z é igual 7 menos 14, menos 7. Mais 5y com menos 2y, mais 3y. Pronto, daqui não dá para fazer mais nada. Olha lá o que eu falei. O z depende do y. O x depende do y. O que eu vou fazer com essas duas expressões? Vou substituir aqui na equação 3, tá certo? Então, vamos fazer isso daí, ó. Vai ficar, então, menos 3 vezes. No lugar do x, o que eu vou usar? A expressão aqui que determina o x. 14 menos 5y. O menos 5y eu vou copiar.
aí vai ficar mais 2 vezes. No lugar do z, o que que eu vou usar? O menos 7 mais 3y. Então, aqui, menos 7 mais 3y. E tudo isso é igual a menos 8. Então, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na posição para poder indicar todas as substituições que eu fiz. Então, ó, essa substituição aqui refere-se à troca do x, essa substituição aqui refere-se à troca do z. E o que que eu ganhei? Dá uma olhada nessa equação aqui. Ela só tem a letra y. Eu consigo achar o y. Se eu achar o y, dá para achar o x. Se eu achar o y, dá para achar o z. Ou seja, pessoal, da construção do problema, nós já chegamos onde nós precisávamos. Agora a coisa fica bem mais simples, é só desenvolver o cálculo. Tudo bem? Então, daqui a pouco a gente volta para falar sobre essas 2 primeiras etapas. Vamos resolver, então, o problema. Bom, vou tirar do parênteses fazendo a distributiva. Então, aqui vou fazer a distributiva e aqui também. Com bastante calma para não cometer nenhum erro. Então, menos 3 vezes 14, menos com mais vai dar menos. E 3 vezes 14 dá exatamente 42. Menos 3 vezes menos 5, menos com menos é mais, e 3 vezes 5, 15y. Vou copiar o menos 5y, mais 2 vezes menos 7, mais com menos é menos, 2 vezes 7, 14. E mais 2 vezes mais 3y vai dar mais, 2 vezes 3, 6y. Isso é igual a menos 8. Vou deixar agora a letra de um lado, número do outro, como eu faço em qualquer equação do primeiro grau. Então, 15y menos 5y mais 6y, que é igual a menos 8 mais 42 e mais 14. Bom, 15 menos 5 é 10, e 10 mais 6 é 16. Então, 16y, que é igual a 14 com 42 vai dar 56. Menos 8 vai dar exatamente 48. Tudo bem? Vou pegar agora o 16 e vou passar ele dividindo. Aqui é 48 dividido por 16. Se você fizer a divisão, dá exatamente 3. Para nossa alegria, deu um número natural, um número pequeno, então me parece que a minha vida ficou bastante simples, tá? Uma dica aqui, ó, pô, dividir 48 por 16 é difícil. Sabe o que você pode fazer? Simplificar, tá? Então aqui, por exemplo, você poderia dividir, se você percebesse, por 8. Dividir por 8, aqui dá 6 e aqui dá 2. Fica mais fácil de fazer a divisão, tudo bem? Mas sem simplificar, a gente chega no mesmo lugar, da mesma forma, tá certo? Bom, voltando aqui então, ó, uma vez que eu consegui o que eu precisava e achei o y, vou agora, com razoável facilidade, calcular o x e o z. Então, para o cálculo do x, vou aqui com a substituição do y calculado. Então, vai ficar 14 menos 5 vezes 3. Eu vou ter que o x é 14 menos 15. O x é igual a menos 1. E o z vai ser calculado utilizando a mesma estratégia. Então, eu vou trocar aqui o y e eu vou ter que o z é igual a menos 7 mais 3 vezes o menos 1. Então, eu vou ter que z é igual a menos 7. Na multiplicação, vale sempre a regra de sinais. Mais com menos é menos. 3 vezes 1 é 3. E o z é igual a menos 10. Fala. O y é igual a 3. Você colocou Ah, beleza, né? Olha só, tá vendo? O que eu fiz ficou bonitinho, não é? Mas tem um erro aqui. O y vale 3 e eu usei o x igual a menos 1, tá certo? Cometer um erro desses compromete o resultado. Se é um exercício dissertativo, você ainda vai conseguir boa parte da nota. Se fosse um teste, você ia perder o exercício inteiro. Pessoal, um trabalhão desses para você fazer bobagem no final. Então, tome bastante cuidado com o que você está fazendo, beleza? Então, vamos lá? Vamos fazer a mudança correta, né? Então, aqui não é menos 1 e não vai dar menos 3 nem menos 10. Qual é o valor correto? O y é igual a 3. Então, vamos lá. Aqui eu vou usar o 3, aqui vai ficar mais 9 e agora sim, menos 7 mais 9, o z é igual a 2, tá?
deixa eu falar sobre esse erro, tá? E deixa eu falar sobre a questão da resolução. Bom, imagine que você pegue esse exercício depois que ele foi resolvido, tá? Vou até dar uma ajeitada no espaço aqui. Então, você chegou lá na sua casa, não pôde assistir minha aula, pegou o exercício aqui. Tá legal? A minha pergunta é, por onde eu comecei o exercício? Se você não assistiu a aula, tem como saber por onde eu comecei? Não tem, correto? Então é assim, pessoal, uma dica que eu vou dar agora. Procure deixar claro o que você está fazendo para que na hora de estudar a sua vida seja facilitada. Então, ó, o que eu fiz? Primeiro, eu isolei o Z aqui, ó. Então essa foi a minha mudança número 1. Tudo bem? Aí da mudança número 1 eu desenvolvi e achei o X aqui. Aí eu utilizei o X aqui, ó. Então essa foi a minha mudança número 2, tá certo? Aí eu consegui o Z e o X. Então eu consegui isolar o Z aqui, ó, e consegui isolar o X aqui. Essas mudanças eu substituí aqui. Então nessa passagem aqui, eu usei o asterisco, que é a mudança 3. Então, não vou pôr um asterisco. Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar um 3 aqui. Vou colocar um 3 aqui e aqui. Então, eu sei que a minha mudança 3 foi provocada... Opa, só que eu marquei no lugar errado, né? Eu marquei por isso daqui. Tá legal? E aí, sim, para terminar, aí eu usei o Y. Aí dá para pôr um asterisco aqui, que foi a última mudança que eu fiz. Tá certo? Então, perceba que agora, ó, dá para saber o que eu fiz. Então, ó, comecei por aqui, porque aqui é a mudança 1. Então, eu fiz isso daqui, substituí aqui, desci, cheguei nesse ponto aqui. Aí, eu fiz a mudança 2, desci até aqui, ó. Aí, eu usei o 3 e substituí aqui. Desenvolvi, achei o Y. Aí, eu voltei o Y aqui no final, tá certo? Se você ainda quiser, ó, ainda ser mais prudente, eu faria isso, tá? Você chama aqui de item 4 e aqui você está usando o item 4. E veja que se você anota, dificilmente você erra, porque você vai ter que pensar aqui no item 4 para fazer essas substituições. Tudo bem? Então, ter uma estratégia de resolução, uma anotação muito bem feita, tá? Vai te ajudar bastante. Aí, mesmo que você não veja o vídeo com as explicações, aqui eu entendo que fica mais fácil de seguir o caminho. Beleza? Prontinho, pessoal, tá resolvido aí o primeiro sistema, tá? Eu sei que ele dá um pouco de trabalho, sim, mas se você for pegando o jeito, ele não leva tanto tempo quanto a gente levou no vídeo, porque aqui eu fui parando, eu fui explicando, eu fui falando das etapas, tá? Na hora de resolver, ele acaba sendo um pouco mais simples, se você treinar bastante aí e pegar o jeito. Valeu, pessoal, daqui a pouco a gente volta, tem mais exercícios aí.